O canal Arquivo Histórico traz mais um relato. Vamos hoje recordar este ícone que fez parte da nossa cultura brasileira. Hoje vamos falar um pouco da história desta personalidade, desta imagem aqui na tela, que é o cantor Luiz Gonzaga do Nascimento. Inscreva-se, curte, siga-me e compartilhe. Para você que assiste meus vídeos aqui nas redes sociais, minha sincera gratidão, meu muito obrigado. Na sequência, vamos ao vídeo. Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em Exu no dia 13 de dezembro do ano de 1912. Foi um compositor e cantor brasileiro, também conhecido como o Rei do Baião. Foi considerado uma das mais completas e importantes e criativas figuras da música popular brasileira, cantando acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, conjunto básico dos cantores de baião, que ele mesmo definiu, levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o baião, o chachado, o xote e o forró pé de serra. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, o sertão nordestino. Luiz Gonzaga era torcedor declarado do Santa Cruz Futebol Clube. Luiz Gonzaga ganhou notoriedade com as antológicas canções Asa Branca, 1947, Juazeiro, 1948 e Baião de 2, 1950. Luiz Gonzaga era pai adotivo do músico Gonzaguinha. Gonzagão influenciou outros artistas da MPB, como Geraldo Vandré, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Luiz Gonzaga nasceu na sexta-feira, dia 13 de dezembro do ano de 1912, numa casa de barro batido na fazenda Caiçara, povoado do Araripe, a 12 quilômetros da área urbana do município de Exu, extremo noroeste do estado de Pernambuco, cidade localizada a 610 quilômetros de Recife. Luiz Gonzaga foi o segundo filho de Ana Batista de Jesus Gonzaga do Nascimento, conhecida na região por Mãe Santana, e oitavo de Januário José dos Santos do Nascimento, um roceiro e sanfoneiro. O padre José Fernandes de Medeiros o batizou na matriz de Exu em 5 de janeiro do ano de 1920. Seu nome Luiz foi escolhido porque 13 de dezembro é o dia da festa de Santa Luzia. Gonzaga foi sugerido pelo vigário que o batizou, e Nascimento por ser dezembro, mês em que o cristianismo celebra o nascimento de Jesus Cristo. A cidade de Exu fica no sopé da Serra do Araripe e inspiraria uma de suas primeiras composições, Pé de Serra. Seu pai trabalhava na roça, num latifúndio, e nas horas vagas tocava acordeão. Também consertava o instrumento. Foi com ele que Luiz aprendeu a tocá-lo. Muito jovem ainda já se apresentava em bailes, forrós e feiras, de início acompanhando seu pai,
mas com 13 anos de idade, Luiz já era convidado para shows individuais. Autêntico representante da cultura nordestina, manteve-se fiel às suas origens, mesmo seguindo carreira musical do sudeste do Brasil. O gênero musical que o consagrou foi o baião. A canção emblemática de sua carreira foi Asa Branca, composta em 1947 em parceria com o advogado cearense Humberto Teixeira. Em 1945, Luiz conheceu em uma casa de show da área central do Rio uma cantora de coro e samba chamada Odaléia Guedes dos Santos, conhecida por Leia. A moça estaria supostamente grávida de um filho. Ao conhecer Luiz, foram morar em uma casa alugada e Luiz assumiu a paternidade da criança, dando-lhe o seu nome ao menino, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que acabaria também seguindo a carreira artística e tornando-se o cantor Gonzaguinha. A relação entre o casal era boa no início, mas depois começou a se destabilizar e tornar-se conflituosa, levando Odaléia a sair de casa com o filho. Com menos de 2 anos de convivência, Luísa buscou na pensão, onde ela voltou a viver, e não aceitava que ela saísse de casa, mas depois decidiu deixá-la lá com o filho. Leia então voltou a trabalhar como dançarina e cantora e criou o filho sozinha, mas Luiz o ajudava financeiramente e visitava o menino algum tempo depois. Quando Leia adoeceu, Luiz a levou para um sanatório e entregou o filho para Xavier e Dina. Em 1946, Luiz Gonzaga voltou pela primeira vez à sua cidade natal, Exu, e reencontrou seus pais, que havia anos que não tinham notícias do filho. O reencontro com seu pai é narrado em sua composição Respeita Januário, em parceria com Humberto Teixeira. Ele ficou meses vivendo com os pais e irmãos, mas logo voltou ao Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga, ainda em 1946, conheceu a professora pernambucana Helena Cavalcante em um show que fez e começaram a namorar. Ele precisava de uma secretária para cuidar de suas agendas de shows e de seu patrimônio financeiro, e antes de a pedir em namoro, a convidou para ser sua secretária. Helena precisava de um salário extra para ajudar os pais, já idosos, com quem ainda morava, e aceitou. Nos dias em que não dava aula para crianças do primário, Helena cuidava das finanças de Luiz em um escritório que ela mesmo montará. Eles noivaram em 1947 e casaram em 1948, permanecendo juntos até o fim da vida de Luiz Gonzaga. Não tiveram filhos, Helena não conseguia engravidar e o casal adotou uma criança, uma menina recém-nascida, a quem batizaram de Rosa Cavalcante Gonzaga do Nascimento. Ainda em 1947, a sua primeira companheira, a Leia, faleceu de tuberculose quando seu filho Gonzaguinha tinha 2 anos e meio de idade. Luiz queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse dela, mas ela não aceitou. Assim como a sua mãe Marieta, o casal na época ainda não tinha adotado Rosa Helena. Queria uma filha, não um filho, e também não queria nenhuma ligação com o passado do marido.
Mandando-a escolher entre ela ou a criança, Luiz decidiu manter o casamento e entregou Gonzaguinha para que fosse criado por seus compadres, os padrinhos de batismos da criança, Leopoldina, apelidada de Dina, e Henrique Xavier Pinheiro. Este casal, apesar de muito pobre, criou o menino com seus outros filhos no Morro de São Carlos. Luiz sempre visitava Gonzaguinha e o sustentava financeiramente. Xavier o considerava como a um filho. Ele ensinava a tocar viola. O menino também os considerava como seus pais. O cantor Gonzaguinha faleceu aos 45 anos de idade, no dia 29 de abril do ano de 1991, vítima de um acidente automobilístico. Luiz Gonzaga lutou durante 6 anos contra um câncer de próstata. No dia 21 de junho do ano de 1989, Luiz Gonzaga foi internado no Recife, Pernambuco, no Hospital Santa Joana, já bastante debilitado. E no dia 2 de agosto do ano de 1989, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, faleceu, vítima de uma parada cardíaca. Em 2012, quando se comemorou os 100 anos do nascimento do cantor Luiz Gonzaga, foi lançado o filme De Pai para Filho, narrando a relação conflituosa entre Gonzaga e Gonzaguinha. O artista recebeu várias homenagens em todo o país. Eu termino aqui este relato histórico, onde eu relatei apenas uma parte da história da vida deste grande cantor, o rei do Baião, que foi Luiz Gonzaga, aqui do Brasil.